Para a CUT, o tema da reforma política não é um tema novo. Eu dou um exemplo recente. No nosso último Congresso Nacional, que foi em 2012, portanto, antes das manifestações de junho e julho de 2013, nós temos todo um capítulo dedicado na resolução à reforma política, onde a CUT afirma com toda clareza que com esse atual Congresso Nacional, a forma como ele é eleito, o peso do poder econômico, não há possibilidade de avançar nas transformações necessárias para o povo trabalhador no Brasil. Já no Congresso de 2012, a nossa resolução propunha uma Constituinte soberana, a partir da constatação que nem sequer uma reforma eleitoral meia-sola o atual Congresso foi capaz de fazer. E isso tem uma lógica, porque não serão os atuais deputados e senadores que vão abrir mão dos mecanismos que permitiram eles chegar a ocupar a posição que eles têm. Então, no Brasil, nós temos uma situação contraditória, onde o PT elege o presidente da República por 3 vezes sucessivas, e agora reapresenta Dilma à reeleição em 2014, esse é um ano eleitoral. Entretanto, a maioria que constitui o Congresso Nacional é uma maioria conservadora. É um presidencialismo de coalizão, onde você tem que costurar alianças com partidos que tradicionalmente são inimigos, inclusive, das reivindicações dos trabalhadores, para ter a chamada governabilidade. Então, uma reforma política é uma necessidade para destravar, inclusive, o cenário para outras reformas importantes, como a reforma agrária, né? Como a reforma tributária, porque no Brasil quem paga impostos são os assalariados, os milionários têm maneira de escapar, impostos sobre grandes fortunas, por exemplo, que a CUT sempre defende, e que não tem brecha para passar no atual Congresso Nacional, e uma mudança de relações de força favorável aos trabalhadores e ao povo oprimido, passa necessariamente por uma reforma do sistema político. A atual Constituição, mal chamada, na minha opinião, de Constituição Cidadã, que foi o que Ulisses Guimarães, do PMDB na época, cunhou essa expressão, ela preserva vários entulhos que vêm da época da ditadura militar. Em outros países onde houve eleição de governos populares, como na Bolívia, na Venezuela, no Equador, esses governos, ao assumir, para realizar o seu programa, convocaram assembleias constituintes. Mudaram as regras do jogo político do país, porque elas foram montadas para outro tipo de governo que não aqueles apoiados no movimento operário, sindical, popular, sem terra e etc. e tal. Também existem diferentes formas nos países vizinhos. E no Brasil nós estamos devendo isso. A presidente Dilma teve a sensibilidade nas jornadas de junho, de falar em propor um plebiscito para discutir uma constituinte para fazer a reforma política, e isso foi imediatamente barrado pelo vice-presidente, que é do PMDB, pelo STF, que representa interesses conservadores e, se não, reacionários, e, embora volta e meia a presidente volta a falar na necessidade de uma reforma política, dentro da estrutura de poder, da maneira como ela está constituída no Brasil hoje, ela se torna inviável. Daí a importância dos movimentos populares tomarem para si essa batalha. E a CUT, desde o primeiro momento, em acordo com o MST, com a consulta popular, com a UNE, que também está participando, o próprio PT está participando desse processo do plebiscito popular, quer dar a palavra ao povo, que o povo brasileiro diga se está favorável ou não à manutenção dos atuais privilégios dos políticos, por exemplo, dessas campanhas eleitorais milionárias que se vende como se vende sabonete, que descaracteriza até os candidatos oriundos do movimento popular, porque acaba entrando numa lógica de quem faz propostas mais genéricas nos programas de televisão. Então nós precisamos inverter essa lógica e devolver a palavra para o povo brasileiro. Então o objetivo desse plebiscito popular, que não tem valor de lei, é fazer uma pressão no sentido de que se abra uma saída para instituições políticas que estão, para dizer o mínimo, se não apodrecidas, para dizer o mínimo, completamente desmoralizadas diante da grande maioria da população. Os movimentos populares organizados já levantavam essa bandeira, antes de junho e julho. A novidade de junho e julho, junho, as manifestações semi-espontâneas que ocorreram, julho já foram as organizações dos trabalhadores que convocaram, o 11 de julho, que foi quase uma greve geral em todo o país, se chocam com
instituições que foram semi-remodeladas pela Constituinte de 86 e 88 e que preservaram muitos entulhos que tem que ser... Eu dou um exemplo, a questão agrária. Na Bolívia, mal ou bem, pode se discutir, inclusive, se foi muito moderado, se estabeleceu um critério para o tamanho das propriedades de terra, na Constituinte. Ninguém pode ter na Bolívia mais do que 5.000 hectares de terra. Isso é ilegal. E aqui no Brasil tem latifúndio que é do tamanho dos países da Europa. A punição dos crimes da ditadura militar. Nos países vizinhos, até presidentes da ditadura foram em cana. No caso do Videla na Argentina, os torturadores foram punidos, as famílias foram indenizadas. E no Brasil, os torturadores, os crimes que foram cometidos pela ditadura militar, até hoje estão impunes. A CUT também está participando do movimento, pela punição dos crimes da ditadura militar, que se dá no interior da Comissão Nacional da Verdade, em particular no grupo dos trabalhadores que é constituído pelas centrais sindicais. Então agora em 2014 nós vamos ter um ano de intensa mobilização. Essa campanha do plebiscito vai até setembro, porque ele vai se realizar na Semana da Pátria. Nós vamos ter eleições presidenciais, nós vamos ter Copa do Mundo, portanto a possibilidade de novos protestos, no sentido de investimentos na saúde, educação, moradia, que foram os temas centrais em junho. Então nós estamos fazendo um trabalho de preparação da militância, para que a gente possa efetivamente fazer uma mobilização de baixo para cima, que coloque no centro uma reforma do sistema político para abrir caminho para as transformações estruturais que o país ainda necessita.